Não tinha ar-condicionado nessa época. Era meu pai, como todo carioca, sem camisa, em casa, peito nu, uma bermuda, que não era bermuda, não se chamava, era short que se chamava, né? E escrevendo naquele aparelhinho. Fazendo aquele barulhão. Pô, Vilela, eu achava aquilo... Eu não queria o trenzinho elétrico que ele me deu, eu queria bater naquelas teclinhas. Ah, é? Você achava aquilo fantástico, uma coisa de... Fantástico, fantástico. Era um negócio assim... Eu via meu pai, eu ficava lendo os textos dele. Eu tinha uma admiração por ele, porque ele era despachado, ele falava, eu era gago. Então... Você era gago? Eu era gago, era. Gozado isso, né? Que a gagueira é minha segurança. Isso que eu ia falar. Será que vinha por causa dessa insegurança da escola, de você conviver com gente mais velha? Não, porque por eu ser do jeito que eu sou, a família da minha mãe dizia que eu era burro. Então, teu pai é tão inteligente. Meu pai sempre foi primeiro aluno. Tinha uma pressão... Meu pai era poliglota. Papai falava francês, inglês, alemão. Como nós estamos conversando aqui. Ele conhecia história e geografia que nem gente grande. Eu não, pô. Eu fui repetir 3 anos. Entendi. Até o dia que ele descobriu... Mas com certeza isso, a gagueira devia ter um peso. Isso, Sim, né? aí ser filho do Manuel de Nobre. Era uma... É um peso, né? É um peso. Até que um dia eu repeti, era científico, eu queria fazer engenharia, imagina que estava na minha cabeça. Aí, rapaz, eu repeti novamente e meu pai tinha o maior salário do rádio nessa época. Eu quero estudar de noite, que eu quero pagar meus estudos. Você falou para ele? Falei. Que eu sou mau aluno, não é justo. Aí ele me deu um esporro danado. Ele era muito mandão, ele era muito... Centralizador? Demais. E ele queria o filho dele diplomado. E o pessoal também entende que era outra época também, né? A criação era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu disse que escrevia, a primeira coisa que ele jogou na cara é: mas você é gato, como é que você vai trabalhar em rádio? Eu falei, eu vou ficar bom. E fiquei. Você falou isso para ele? Não, eu falei, eu vou ficar bom. E comecei a escrever. Daí surgiu o Golias. Mas desculpa só interromper, mas você era tímido ou você era expansivo? Não, eu era tímido. É? Eu era tímido. Eu tenho um filho que é igualzinho a mim. Na família, eu era tímido. Na escola, eu era o pior aluno, eu era o mais moleque. Mas falava, aprontava? Aprontava todas. Ah, então era mais na família e com gente conhecida. A família me abafava. Entendi. A família me abafava, porque o meu avô materno tinha uma loucura por mim, me adorava. E aquilo me custou um pouco caro. Entendi. Porque nós éramos em 17 primos, 17 netos. Caramba! E ele tinha uma admiração muito grande por mim. E aconteceu uma coisa interessante. Acho que eu nunca contei isso, Vilela. Eu comecei a trabalhar na televisão, na TV Rio, e eu morava em São Paulo. E eu queria ver meu avô, eu adorava meu avô. Aí eu fui... Só que a família me encheu o saco. Não é que eu odiava, eu sei lá o que eu senti. Hoje eu tenho pena. É claro. Depois de 10 anos de análise, você entende, né? Eu tenho pena. Eu tenho pena, mas eu tinha na época a raiva. É porque você tem que ressignificar. Porque era só porrada em cima de mim, pô. Porque realmente eu era magro? Era. Era narigudo? Era gago? Burro? Não era burro, eu não gostava de estudar. Era diferente, né? É totalmente diferente. É. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar em rádio. Ele disse, com uma condição. Quem? O seu avô ou seu pai? Não, entendeu? Do meu avô. Do meu avô. É que eu nunca falei isso, eu fico um pouco emocionado. Aí o que eu fiz? Escrevi uma carta para o meu avô, dizendo o seguinte, que eu gostaria muito de continuar vendo, sempre que eu pudesse, mas como a minha família me achava tão burro, tão isso, tão aquilo, eu gostaria de marcar um encontro fora da casa dele para a gente se ver. Poxa. Olha, o português deu, eu não sei o que ele fez, porque deu uma mudada. A família dele começou a achar que eu era o homem mais gordo do mundo, o mais inteligente do mundo. Ele deve ter dado uma comida de rabo no... Deu. Deu. E o pessoal respeitava ele? Respeitava. Então... Que ele é daqueles portugueses, ele veio de porão de navio. Português de onde? Ele era perto de Fátima. Sei. Eu não sei
Que o outro meu avô eu sei, é Ilha da Madeira. Milagres. Milagres. É pertinho de onde tem Fátima. Sei. E ele veio para o Brasil e fez... Porão mesmo? Ele fez a vida dele veio aqui. veio dormindo em cima de saco. E ele cresceu. E ele fez o quê aqui? Ele passou a ser representante do moinho inglês para Niterói e aquela parte da Grande Niterói. Sei. Vendendo farinha, farelinho, biscoitos da mulher, Nestlé, essas coisas todas, ele era representante. E ganhou muito dinheiro. Tanto é que a família não queria que minha mãe se casasse com meu pai. Porque meu pai era um aventureiro de rádio, era um locutor de rádio. E os irmãos da minha mãe estudaram na Europa, em Coimbra, aquele negócio todo. Todos, sem exceção, foram um dia pedir ajuda para o meu pai. Olha só como o mundo dá volta. Todos. Caramba. Porque você não precisa ter raiva. Deus está no nosso caminho, você tem... você tem o teu caminho, você tem o seu destino. A melhor vingança é viver bem, Para né? mim foi bom, na época foi ruim. Porque meu pai me dizia assim, olha, você tem que ser igual a Pão de Ló. Ele dizia, porque quanto mais me batem, mais eu cresço. Exatamente. E eu aprendi isso com ele. De tirar a força da diversidade. Da diversidade. Isso eu ia dizer nessas palestras, ia contar essas coisas. Nessas palestras que eu ia fazer esse ano. Mas voltando agora para o rádio. Tá. Voltando para o rádio. Quando eu disse a ele que eu queria escrever e trabalhar, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar sozinho, eu não vou pedir. Eu não vou usar da minha influência para te ajudar. Mas isso foi até covardia, porque todos frequentavam a casa dele. Todo mundo te conhecia, né? O marido da Hebe, que era o Luiz Ramos, que era o dono da rádio, a gente jantava em casa, a gente saía ao cinema com meu pai, minha mãe. Foi ele quem resolveu me dar um contrato. Tá entendendo? Então, essa facilidade eu tive. Mas eu tive que correr atrás. Porque ele disse, olha, você tem que me dar um diploma. Ou médico, ou advogado, ou engenheiro. E aí? Aí é o seguinte, na época só tinha vestibular para direito, era português, latim e uma opção em inglês ou francês. Era só isso. Aí o que eu fiz? Vou fazer a faculdade mais fácil. De português? Não, de direito. De direito? De direito. Era mais fácil? Claro, a outra física, química, matemática. Tá louco. Deus me livre. Deus me livre. Só que vem aquela garra que Deus me deu e meu pai aumentou. Aquela garra. Eu entrei em 28º lugar na faculdade sem fazer cursinho. Caramba! E não perdi um ano na faculdade. Fiz a faculdade em 5 anos de Direito. Me deram o diploma, me deram a carteirinha, eu pendurei com meu pai. Pronto, tá feito. Porque quando eu me formei, eu já tinha ganho o Roquete Pinto, que era o troféu mais famoso que tinha. Tinha ganho o melhor redator no Rio de Janeiro. E em nenhum momento você largou a faculdade, então você continuou fazendo? Não, me formei, assim? Entreguei para ele e nunca mais. Cara. Eu fiz 2 coisinhas só para ajudar um colega. Então, mas aí você entra na faculdade e aí qual que é o seu caminho, assim? Você começa numa rádio? Comecei na Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. Tá, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Depois a TV Paulista. Mas como que você veio do Rio para cá? Qual foi essa passagem? Meu pai veio morar em São Paulo em 45. Ah, tá. Isso tudo que aconteceu... É antes e depois veio... A família falava nas férias, quando eu ia para lá, entendi. Eu tinha que engolir aquela gente. Entendi. Não era fácil. Para mim era um tormento as férias que eu tinha que ir para Niterói. Eu odeio. Eu ficava louco, rapaz, quando tinha que ir para lá. Eu odiava. Mas me libertei. Claro, pô. Me libertei. E a gagueira, como que você fez? Fez algum tipo de tratamento ou foi confiança que foi ganhando? Medo de gaguejar, por quê? A gente ganhava relativamente bem. Na época, eu ganhava 3 mil cruzeiros. Seria o que hoje em dia? Uns 10, 12, coisa assim. O Golias ganhava 4 e o Roberto Luna ganhava 6. Lembra do Roberto Luna? Lembro. Cantor de bolero? E nós íamos fazer show em circo, com Canarinho também.
E a gente ganhava mais no circo do que na televisão. Ah, é? Nos ingressos? A gente rachava meio a meio. Pô, circo Quando naquela o circo época lotava... era Não é esse circo de hoje. Não, era Aquele outro... circo que o buraco menor, às vezes, era a porta de entrada. Que quando chovia, você tinha que estar de guarda-chuva. Você ficava desviando. Ah, é? É. E isso me